Graça e paz do Senhor, nós estamos aqui nesse culto da vitória, culto abençoado. Tenho certeza que vai ser muito bom para as nossas vidas. Você que está na sua casa, nós estamos aqui e vai ser muito bom. Eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar grandemente, porque Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus que nos dá vitória, né? Então é isso que a gente precisa entender. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? No livro dos Salmos, Salmo 135, né? Salmo 138, perdão. Salmo 138, versículo de número 1. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo 138, verso de número 1. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: graças te dou de todo o meu coração, diante dos deuses, a ti canto louvores. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa quinta-feira da vitória. Estamos aqui, creio que o Senhor está aqui na nossa vida. Creio também que o Senhor está nesse momento com essa pessoa em casa. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui conosco é o mesmo Deus que está também na casa de cada irmão, de cada pessoa que está nos acompanhando agora, não só aqui em Conceição, mas também em outras cidades, em capitais também. Deus, muito obrigado por tudo. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, e também através dos louvores, e através também da palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo acreditou, e a vitória veio em nome do Senhor. Que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todos os joelhos se dobrarão, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os joelhos se dobrarão, e toda língua
Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu convido você para estar colocando a sua vida mais uma vez diante do Senhor. E eu creio que o Senhor é bom em todo o tempo nas nossas vidas. Quero orar também pela sua vida financeira. Você que tem sido fiel a Deus, você tem sido uma pessoa que tem sido parceiro de Deus. A melhor coisa que tem é quando nós fazemos a nossa parceria com Deus. E eu quero orar também pela sua vida financeira. E vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti e cremos, ó Deus, o Senhor. Sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és santo nas nossas vidas. Nós confiamos e acreditamos que o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas às Tuas mãos. Trabalha, Senhor, na nossa vida. Faça, ó Deus, algo diferente em nós, porque nós confiamos, nós sabemos que somente o Senhor é Deus, e somente o Senhor pode fazer o melhor nas nossas vidas. Só o Senhor pode fazer o melhor também na vida de cada pessoa agora que está nos acompanhando, nos assistindo, e aqueles também que vão fazer isso depois, ó Deus, dessa gravação. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que têm sido dizimista e ofertante também na sua casa. Oramos para que o Senhor esteja cuidando deles, como o Senhor tem cuidado, que o Senhor possa continuar cuidando deles, ó Deus, porque nós acreditamos no Senhor e sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e um Deus que não falha, um Deus que continua sendo Deus em qualquer momento da nossa vida. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você para meditar comigo em Números, Números, capítulo de número 11, versículo 10 até o número 15. Capítulo de número 11, versículo 10 até o número 15. Diz assim a palavra de Deus. Números, diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo e toda a sua família, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos olhos dos teus olhos, pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu a luz para que me disseste: leva o teu colo, como a ama leva a criança de peito para a terra, que com juramento prometeste aos seus pais? De onde teria eu carne para dar todo este povo? Porquanto choras diante de mim, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me há de tratar assim, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixa ver a minha miséria.
algumas traduções não deixam eu ver o meu mal. Uma das coisas que a gente precisa entender na nossa vida é que às vezes nós entramos numa coisa chamada indisposição. E é verdade que a indisposição, ela passa a trazer algumas consequências na nossa vida. E aí a gente às vezes olha um homem que a própria Bíblia diz que foi o homem mais manso da terra. Moisés foi o homem mais manso da terra. Deus, quando chama Moisés, Moisés tem 80 anos de idade. Deus chama Moisés porque Deus ouviu o clamor do povo dele, e Deus envia Moisés para que Moisés pudesse tirar o povo do Egito. O povo vivia lá há 430 anos, né? Geração pós geração estava ali no Egito. E eles eram escravos no Egito. Eles não tinham liberdade. Eles não poderiam fazer o que eles queriam. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor. E Deus agora envia Moisés para que Moisés pudesse tirar o povo. Mas se a gente pegar no livro do Êxodo, capítulo 5, verso 1 e verso 2, Deus ele vai falar que ele ia tirar o povo do Egito e ia levar o povo para o deserto, para que o povo pudesse fazer festa para ele. Então Deus não queria outra coisa a não ser festa. Deus queria que o povo fizesse festa. Mas quando a gente olha, Deus avisa que Deus não queria murmuração. Deus avisa que Deus não queria que eles reclamassem. Deus avisa que Deus não queria que eles pudessem ter angústia no coração. Por que não? Porque outrora eles eram escravos de Faraó. Agora eles iam ser livres andando com Deus. Mas mesmo andando com Deus, eles iam ter dificuldades. Ia ter coisas que realmente, mesmo andando com Deus, eles iam ver muitas coisas, até porque eles estavam andando no deserto. Mas Deus não levou eles para o deserto para que pudesse ser pessoas que fossem pior do que no Egito. Pelo contrário, é melhor a gente andar com Deus no deserto do que andar com o Faraó no Egito. Então é muito melhor. Às vezes a gente pensa que não. Tem pessoas que pensam que o Egito é bom. O Egito não é bom, Deus é bom. Mas às vezes Deus nos leva em caminhos que muitas vezes a gente não quer. Mas a Bíblia diz que Deus queria isso. Então quando Moisés, ele sai do Egito com o povo, ele sai, Deus abre o mar vermelho, todo mundo conhece a passagem ali, né, no capítulo 14 do Êxodo. No capítulo 15, Miriam pega o seu tamborim e faz, né, dança ali pela vitória de sair. Mas o capítulo 16 do Êxodo, a Bíblia diz que ele chega num lugar onde a água não é potável. E a Bíblia diz que eles começam a murmurar, começam a reclamar e lembrar do Egito. Falar, o Egito era a melhor coisa, nós tínhamos que estar lá no Egito. Mas o que acontece? E isso vai se propagando. Mas a Bíblia diz que no capítulo 32 do Êxodo, a Bíblia diz que Moisés, Deus chama Moisés para que Moisés pudesse subir ao monte. Deus queria falar com Moisés, Deus queria passar um tempo com Moisés no monte. Moisés, ao subir ali, Moisés ele tem ali uma intimidade com Deus,
Mas a Bíblia diz que Moisés, ao demorar, porque Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, aonde Deus vai dar as tábuas, né, da lei para Moisés, dos 10 mandamentos, para que o povo fosse guiado pela lei de Deus. Então Deus ia dar a Moisés essas tábuas. Mas a Bíblia diz que assim que Moisés está lá em cima, Deus vê que o povo embaixo está corrompido. O povo estava corrompido, totalmente corrompido. E a Bíblia diz que Deus fala assim: desce, Moisés, depressa, porque o teu povo se corrompeu. Observa bem que Deus não vai falar que era o povo dele, mas era o povo de Moisés. O povo de Moisés não era povo de Deus. No capítulo 32 e 33 do Êxodo, Deus ele quer de uma vez dizimar todo mundo. Deus ele quer eliminar aquele povo, porque Deus não suportava mais aquele povo. Deus via que aquele povo era de dura cerviz. Aquele povo não se curvava, aquele povo não queria nada com Deus, aquele povo queria murmurar, queria reclamar, e Deus já estava por aqui com aquele povo. Mas a Bíblia diz que Moisés intercede para aquele povo, e a intercessão de Moisés começa a falar que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus amoroso, o que as nações iam pensar do Senhor e tal, e Deus deixa o povo ir com Moisés. E a Bíblia diz que o capítulo 33 do Êxodo, Deus não quer ir no meio do povo. Deus quer mandar um anjo para que o anjo pudesse estar junto com Moisés e com o povo, porque Deus não queria a presença de Deus no meio do povo, ele não queria estar ali presente. Mas a Bíblia diz que Moisés começa a falar com Deus: se a presença do Senhor não for comigo, não nos faça subir daqui. E Deus realmente vai com o povo, guiando o povo ali no deserto. Mas o que me chama a atenção, que esse capítulo 11 de Números, nós olhamos aqui, que Moisés, ele tem uma grande indisposição. E Moisés, ele começa a estar indisposto. Mas a indisposição de Moisés, ela não está no capítulo 11, 10 até o 15. Mas se você pegar o verso de número 1, você vai ver, olha o verso 1 que está dizendo, o capítulo 11. Depois o povo tornou-se queixoso, murmurar, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu, acendeu-se a sua ira, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles, devorou a extremidade do arraial. Então Deus, não suportando mais, Deus manda fogo naquele povo. As tendas deles começam a queimar. Eles começam a sofrer a ira de Deus fisicamente neles. A Bíblia diz que o verso 2 diz assim: então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que se chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então o povo, eles começam a queixar, murmurar. Aí a Bíblia diz que no verso 4 até o verso de número 9, eles começam de novo a murmurar. Eles começam a murmurar. E a Bíblia diz que o verso 4 diz assim: ora, o vulgo que estava no meio deles
veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Observa bem que o povo está murmurando por causa de algo que Deus havia feito lá atrás. Eles tinham esquecido que Deus havia trazido cordoniza, carne para eles no deserto. O mesmo Deus que fez isso, não ia fazer, mas antes mesmo que venha a necessidade deles, eles começam a reclamar. A Bíblia diz que o verso 5, lembrando-nos dos peixes que no Egito comimos, e de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Então o povo está ali, na impaciência, murmurando, reclamando, falando absurdamente contra Deus, e Deus não está mais suportando aquelas coisas. E aí, no verso de número 10 até o 15, Moisés entra em indisposição. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar sobre o que mesmo, andando com Deus, a indisposição pode fazer em nós e através de nós. Mesmo eu andando com Deus, a indisposição, ela entra em mim, e às vezes ela começa a me contaminar, e começa a contaminar as pessoas que estão ao meu redor. Mas por que a indisposição ela entra em nós? Aonde que está o culpado da indisposição? Talvez você que está agora me ouvindo, me assistindo, você está indisposto, porque a indisposição, ela é conflito, é conflitante, mas a indisposição, ela nos faz ter má vontade, nós passamos a não ter boa vontade, mas a indisposição é falta de concordância, nós não concordamos com nada, nós pensamos que tudo tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira, nós pensamos que tudo está errado, nós estamos certos. Moisés agora começa a interceder, e a intercessão de Moisés me mostra a indisposição que ele se encontrava diante de Deus. Ele não estava sendo diferente do povo. Mas aí você fala: pastor, mas isso é um líder. Irmãos, se você é líder ou não, a indisposição ela pode estar presente na sua vida. Talvez você não é um líder, mas você é um líder de você. De repente você não é um líder de uma igreja, de repente você não é um líder de uma empresa, de repente você não é um líder de uma loja, mas você é um líder da sua vida. E de repente a indisposição ela entra em nós, e nós às vezes começamos a colocar culpas em A ou B ou C. Mas por quê? Mas eu estou andando com Deus. Por que eu estou em conflito? Eu estou andando com Deus. Por que eu tenho má vontade? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou triste? Por que eu estou infeliz? Por que as coisas elas não rompem na minha vida? Por quê?
Então, às vezes, isso começa a entrar em nós. Isso começa, talvez, ficar a cada dia crescendo dentro de nós. E às vezes isso começa a não nos prejudicar só, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é perigoso. Porque às vezes, esse homem aqui, chamado Moisés, ele ao menos coragem ele teve. Porque ele enfrentou Deus. Ele não colocou, ele vai colocar a culpa em Deus. Ele foi macho, um cara macho, porque às vezes nós não colocamos culpa em Deus. Nós colocamos culpa nas pessoas. Mas vamos ver aqui o que ela pode fazer em nós. Observa comigo aí o verso de número 10. Olha o que está escrito aí, o verso de número 10. Verso 10 diz assim: então Moisés ouviu chorar o povo, e toda a sua famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Observa bem que Deus já não estava suportando mais a murmuração. Se tem uma coisa que Deus mais ele odeia, é a murmuração. É a queixa, é o burburinho, porque isso se levanta rebeldia no meio. Deus não gosta disso. Por mais que nós enfrentamos situações difíceis, catastróficas, penosa, nós não devemos ter esse elemento chamado murmuração. E Deus irou com esse negócio. Só que Moisés não gostou disso. Você sabe por que a indisposição ela entra em nós? O primeiro ponto que eu aprendo aqui: eu sou flexível aos erros e inflexíveis ao acerto. Olha para você ver. Às vezes nós estamos sendo flexível àquilo que é errado. Nós não queremos corrigir o errado. Mas nós somos inflexível o que é certo. Não, nós não podemos fazer isso. Porque o negócio é o seguinte, espera aí. Não. E Moisés, ele não gostou daquilo que Deus irou. Porque Deus não suporta murmuração. Mas Moisés agora, ele foi a favor do povo. E foi contra Deus. Por quê? Porque é muito fácil você ficar do lado errado do que você ficar do lado certo. Por quê? Porque às vezes o lado errado, de repente é amigo ou amiga. Não, eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou perder a amizade. Não, eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou magoar fulano de tal. Não, se eu falar isso, vai falar que eu sou muito duro. Então eu não posso falar isso de jeito nenhum. Então é preferível ficar do lado do errado. Porque eu ficando do lado errado é melhor. Porque eu vou conservar uma amizade. Eu vou conservar uma relação. Eu vou conservar um companheirismo. Porque Deus não fica do lado errado. Deus fica do lado certo. Deus não compactua com nada errado. Por que a indisposição entra em nós? Porque nós somos flexíveis com o erro, mas somos inflexíveis com aquilo que é certo. E aí,
o que que acontece? Aí você começa, porque Deus não vai apoiar isso. Deus não apoia nada daquilo que é errado. Se eu estou fazendo algo errado, Deus não me apoia. E todas as vezes que eu apoio aquilo que é errado, eu estou falando, Deus, eu estou me afastando do Senhor. Todas as vezes. Porque se Deus, e aí se você olhar, você pode ver que Moisés não gostou. Moisés não viu que aquilo ali era mal aos olhos de Moisés. Moisés, ele tomou a dor daquele povo. Ele tomou a dor do erro. Espera aí, então Deus estava errado ali? Ou era o povo que estava errado? O povo que estava errado. Você sabe por que nós construímos erros? Porque nós apoiamos erros. Por isso, que todas as vezes que nós apoiamos os erros, nós estamos construindo erros. E aí, não, mas nós não podemos. Deus, ele irou. Deus não suportou aquilo. Se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos ser mais inflexível com o erro e ser flexível com aquilo que é certo. A gente precisa ser isso. E Deus falou muito comigo sobre isso. E Deus falou comigo isso. Ele falou, você sabe por que o mal, e o mal estava saindo da onde? Da onde que o erro estava saindo? Dentro do povo de Deus. Não era povo mundano, era um povo que Deus tinha tirado do Egito. Era aquela geração que Deus tinha tirado dos hebreus, era aquele povo. Só que nós muitas vezes estamos fazendo vista grossa para o erro. E não queremos. Ah não, fulano de tal canta muito. Irmão, canta, vai cantar lá no Faustão. Ah, mas canta muito. Não, mas aqui não canta. Nós não precisamos de cantor, nós precisamos de adorador. Mas antes de você ficar aqui em cima, você precisa ter vida com Deus. Eu estou falando aqui porque eu pastoreio aqui. Mas o pastor que está me ouvindo agora tem que tomar também essa atitude. Olha o verso 11, o que está escrito? Verso 11. Disse, pois, Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo. Esse povo era de Deus? Esse povo era de Moisés. Não era povo de Deus. Não era povo de Deus, era povo de Moisés. O próprio Deus falou com ele. O seu povo se corrompeu. Foi ou não foi? O seu povo se corrompeu. Desce porque o seu povo se corrompeu. Em momento nenhum Deus estava ali por causa do povo. Deus estava ali por causa de Moisés. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Moisés. Mas a aliança de Deus com aquele povo já não tinha mais. Vamos ler, vamos começar a ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Às vezes nós estamos pensando que Deus não tem, irmãos, de repente já não tem mais. Mas sabe o que eu aprendo? Você sabe por que a indisposição entra em nós? E nós passamos isso para as outras pessoas. Sabe por que as pessoas e nós estamos andando com Deus? Não era para acontecer isso. Mas a segunda coisa que eu aprendo aqui, sabe por quê? Quando eu faço as minhas escolhas e não a de Deus. Lá atrás Deus falou, deixa eu matar esse povo. Deixa eu fazer um povo melhor para você. Sabe o que ele fez? Ele começou a argumentar com Deus. E aí,
quanto mais você vai argumentando, quanto mais você vai insistindo com Deus, pastor, Deus dá as coisas por insistência? Dá. Me prova biblicamente. 1 Samuel capítulo 8. Vai lá para você ver. Capítulo 8 de 1 Samuel. Samuel estava velho. Velho Samuel. O povo queria um rei igual outras nações. Deus era o rei do povo. Deus era o rei. Só que Deus era o rei teocrático. O povo queria um monarca, igual as outras nações. E a Bíblia diz que o povo começou a insistir. E Deus falou, dá um rei para esse povo. E Deus vai lá, e o povo tem Saul, que foi o rei do povo. Então a insistência, ela pode nos levar a fazer as nossas escolhas, não a de Deus. Então nós começamos às vezes a ver o seguinte, ele começou a falar, sobre mim o peso de todo este povo, mas ele fez essa escolha, agora carrega. As escolhas que eu faço, eu vou ter que pagar por elas. Deus não é obrigado, Deus me avisa. Agora eu faço as minhas escolhas, e eu quero agora que Deus, se Deus quiser me livrar disso, Ele livra. Mas se Deus não quiser livrar, eu vou continuar com essa carga em cima de mim. Aí a indisposição vem. Sabe por quê? Porque na hora de fazer as escolhas, nós não falamos nada com Deus. Na hora de nós escolhermos aquilo, nós não. Vamos escolher aqui agora o meu namorado. Vamos para Deus, vamos orar 30 dias, 40 dias, 50 dias, 1 ano, 2 anos. Vamos orar para ver se é de Deus. Deus vai me mostrar, Deus vai falar comigo. Mas não ora. Aí amanhã casa, toma um pau, toma uma surra. Agora eu vou. A primeira coisa que a pessoa faz, sabe o que é? Vou sair da igreja. Sabe por que vai sair? Porque fez as escolhas. Por que Caim matou Abel? Deus avisou ele? Sim ou não? Deus avisou. Mas ele fez a sua escolha. Deus não tampou. Se você pegar na Bíblia e você ver na Bíblia, a Bíblia diz o seguinte: quem foi o primeiro poligâmico da Bíblia? Quem foi? Salomão. Deus escondeu isso? Deus escondeu as 1000 mulheres que Salomão tinha? Deus escolheu o adultério de Davi? Deus escondeu? Deus escondeu quando Deus falou que Judas era um traidor, que ele tinha escolhido 12, um dos 12 era o do diabo. Ele escondeu isso? Não. Mas sabe o que acontece com nós? Por que a indisposição entra na minha vida? Porque eu faço as minhas escolhas e não a de Deus. Olha o verso 12 comigo. Verso de número 12. Diz assim, olha o que Moisés fala para Deus. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu a luz, para que me disseste, leva o teu colo, como a ama leva a criança de peito, para a terra, que com juramento prometeste aos seus pais? Por que a indisposição entra em nós? Em terceiro lugar, porque eu faço o errado e quero que dê certo. Você já pensou um negócio dele? Eu faço o errado e eu quero que dê certo. Tem como
você fazer errado e dar certo. Não tem como, mas nós começamos fazendo errado. E queremos que lá na frente dá certo. Então, Deus, Ele fala com você, você está fazendo errado. Aí Deus fala ao seu coração. Vem um pastor e fala com você. Vem um outro irmão, fala com você. Te aconselha, fala isso, aquilo. Aí lá na frente, você vai ser reprovado. Mas no começo você está vendo que aquilo é errado. Então o que acontece? Deus não poderia levar o povo. Porque Deus está falando, ó, está errado. Isso não está certo. Deus não manda com nada errado. E nós estamos andando no erro. E queremos que aquilo dê certo. Não tem como. Nós só podemos ter o certo quando nós andamos no certo. E não é aquilo que vai dar certo, é aquilo que é certo. Porque aquilo que dá certo pode dar errado. Mas quando nós... Então o que ele está falando? Ele está dizendo, não. Concebi eu porventura este povo? Deus está falando. Se nós queremos viver algo certo, nós não podemos mexer com aquilo que é errado. Se estamos mexendo com aquilo que é errado, ou apoiando o erro, tem gente que fala assim, eu não concordo com isso, mas também não falo nada. Isso é um bando de um hipócrita. Eu não concordo com isso e eu sento a marreta em cima disso. E na hora, meu irmão, eu não alivio nem eu, quanto mais os outros. Não alivio não. Porque nós não podemos. Nós queremos as coisas certas, mas estamos fazendo errado. Então não tem como. Não há cabimento nós chegarmos a lugar nenhum. Olha o verso de número 13. Por que a indisposição entra em nós? E nós passamos isso para as pessoas. Ficamos em conflitos, ficamos tristes, ficamos amargurados, não querem ir na igreja mais, perdi a fé. Vamos usar isso aqui, perdi a fé. Já pensou isso? Eu estou achando a fé, tem gente que está perdendo a fé. Essa não tem nem jeito. Mas o que acontece? Nós precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? Olha o verso 13, o que está dizendo? Da onde teria eu carne para dar todo este povo, porquanto chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu fico olhando que esse povo não estava chorando, esse povo estava murmurando. Nem tudo que eu quero vai acontecer na minha vida. Se tudo que eu quisesse acontecesse, irmão, se você vai chorar por tudo, a pessoa passa a ser um mimimi da vida. Você passa a ser um bebê de 70, de 80 anos. Porque você quer que aconteça aquilo e não vai acontecer. Olha para você ver, não vai acontecer de jeito nenhum. Nem tudo que eu quero vai acontecer na minha vida. E aí ele está dizendo assim, ele está dizendo, onde eu teria carne para dar todo este povo? Porquanto chora diante de mim. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Em quarto lugar eu aprendo, é quando entendemos mais as linguagens humanas do que a decisão de Deus.
Às vezes nós estamos entendendo mais a linguagem humana do que a decisão de Deus. Deus é obrigado a fazer algo na minha vida? Não. Deus não é obrigado a fazer nada para mim, irmãos. Sabe o que eu merecia? O inferno. Eu mereci o inferno. Ou você está pensando que eu estou indo para o céu é porque eu sou maravilhoso? Porque eu acerto tudo. Hã? Você quer saber quem somos nós? Deixa Deus projetar nós ali, ó. O que nós fizemos hoje, eu não vou falar nem o que você fez a semana, não, porque não vai derrubar coisa pesada, tá? Mas projeta essa noite, essa madrugada, projeta ali, ó, Deus, eu vou projetar o Carlinho ali, tá? Esse pregador, esse pastor da igreja aqui, eu vou projetar ele lá. Aí você vai ver que coisa pesada. Você está pensando que é mérito? Então, porque Deus não faz aquilo que eu quero, aí eu vou fazer beicinho agora. Agora eu não quero servir a Deus. Só que Moisés, ele teve tanta coragem que ele colocou culpa em Deus. Tem muita gente que coloca culpa no Endinho. Eu não venho aqui por causa do Endinho. Ou coloca culpa no pastor. Ou coloca culpa na Mirna. Ou coloca culpa na Elimar. Ou coloca culpa na Ruth. Ou coloca culpa no irmão Joaquim. Ou coloca culpa no Cauã. Não vou porque o Cauã é muito bonito ou muito feio, não sei o que e tal. Por isso que eu não vou lá. Mas o que acontece? Nós começamos às vezes o quê? Entender mais a linguagem das pessoas. Sabe por quê? Porque nós não atendemos. Nós não começamos a entender a decisão de Deus. Irmãos, a decisão de Deus é superior a qualquer coisa. Ah, mas fulano de tal está falando, irmão, deixa fulano de tal falar. Você sabe quem é da igreja aqui? Quem está aqui, quem sustenta ela? Quem está nos cultos? Quem está adorando a Deus aqui? Você sabe quais os maiores cantores para mim? É os que frequentam aqui, que é fiel aqui à igreja. É isso. Você quer saber os melhores instrumentistas? É os que estão aqui com nós. Na terça, na quinta. E nós precisamos entender isso. Mas o que acontece? A linguagem humana, ela não pode ser maior do que as decisões de Deus. As pessoas, a linguagem de uma pessoa, irmãos, olha para quem você está ouvindo falar de fulano de tal. Olha se essa pessoa tem compromisso com Deus. Olha se essa pessoa tem vida de oração. Olha se essa pessoa estuda a Bíblia. Olha se essa pessoa não é rebelde. Porque se for, rapa fora. E eu estou falando, não é só membro, eu estou falando até pastor. Tem muito pastor safado. Tem muito pastor safado. O cara tem nome de pastor, mas não é. E aí nós precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? Moisés está colocando culpa em Deus. Ele tem coragem. Porque às vezes nós estamos colocando culpa nas pessoas. Sabe por quê? Porque nós não entendemos a decisão de Deus. Aí Deus, irmãos, agora eu vou querer que Deus faça o que eu quero? Que isso? Deus faz o que Ele quer, irmão. Se eu estou comendo, se eu não estou, se está te agradando, não está me agradando, a igreja não está me agradando, irmão, não fica aqui. Se não está te agradando, agora monta uma para você. É aí, irmãos, que sai, é aí que levanta montinho, é aí que levanta rebelde, e aí você precisa cortar esse negócio. Ah, pastor, mas isso aí, irmãos, ora a Deus e pergunta a Deus se Deus queria que eu falasse aqui ou não. E eu não estou falando, não é só para aqui não. Eu estou falando para outros que estão me ouvindo agora, que é de outras denominações. Está ouvindo? Verso 14.
Por que a indisposição entra em nós? Mesmo andando com Deus. Verso 14. Eu só não posso levar todo este povo, porque me é pesado demais. A indisposição, quando ela entra em você, você começa a ver tudo ruim. Tudo ruim. Aí, irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Em quinto lugar, é quando somos levados pelas nossas limitações e não pela visão de Deus. Todas as vezes que eu vou olhar o meu humanismo, as minhas limitações, eu vou ver que está pesado. Ah, pastor, está muito pesado fazer louvor aqui terça, quinta e domingo. Ah, bonitinho, gracinha. Vou te dar, joga um beijinho para você, ó. Ah, gracinha. Tá? Não, pastor, está muito difícil aqui, ó, ministrar louvor. Você sabe o que é? Porque nós estamos olhando, sendo levado pela limitação nossa. E todas as vezes que eu sou levado pelas minhas limitações, eu não tenho amor para fazer nada para Deus. Eu sou limitado, sim, mas eu tenho que andar na visão de Deus e não pelas minhas limitações. Eu não faço, não é porque eu sou capaz. Eu faço porque Deus me faz capaz. Eu não faço, não é porque eu sou forte. Eu faço porque Deus me fortalece. É isso. Sabe por que me dá disposição? É Deus. Porque quando eu estou na minha visão, eu vou olhar pela minha limitação. Mas eu olho pela visão de Deus. Quando eu começo a olhar pela visão de Deus, eu começo a ter força, eu começo a ter disposição, a minha fé fica mais robusta, as pessoas olham para mim e eu sou canal de bênção para as pessoas. Nós precisamos entender isso. Mas em último lugar, por que a indisposição entra em nós? E nós também contaminamos outras pessoas. Irmão, você quer ver uma pessoa com conflito, com má vontade, uma pessoa que você vê que ela está angustiada, triste, ela chega perto de você, se você não tiver um equilíbrio, você fica igual ela. Você fica igualzinho a ela. Mas quando você começa a falar a verdade, ele não gosta, porque ele não quer sair daquele conflito. Olha o verso 15, o que está escrito. O verso 15 que é pesado. Olha aí para você ver. Se tu me há, olha aqui. Se tu me há de tratar assim, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Sabe o que Moisés está pedindo ali? Morte. Deus matou Moisés, sim ou não? Matou? Sim. No capítulo 34 de Deuteronômio, Deus vai matar ele. Naquele momento, Deus não matou, mas no 34, Deus mata ele. Deus tira a vida dele. Sabe por quê? Porque ele não vai entrar na terra prometida. Sabe por que ele não vai entrar na terra prometida? Por causa da indisposição dele. Então essa indisposição custou caro para ele, porque ele andou o tempo todo com o povo no deserto, vendo o povo murmurar, e ele indignado com Deus, e ele não entrou na terra prometida. Tudo por causa da indisposição dele. Eu aprendo aqui,
Sabe o que eu aprendo em último lugar? É quando nós desistimos. É quando nós decidimos desistir e não continuar a lutar. Todas as pessoas que pedem morte, é porque eles decidiram não, eles tomaram decisão de desistir e não lutar. Quando a indisposição entra em mim, o que eu peço? Morte. O que eu me torno? Só que ali ele pediu Deus para matar ele. Tem muitas pessoas que querem tirar a sua própria vida. Talvez você que está me ouvindo agora, me assistindo agora, a indisposição está latente em você. De repente você fala, pastor, antes de ouvir essa palavra, eu estou pronto a tirar a minha própria vida. Sabe quem tira a própria vida dele? Sabe quem que essa pessoa é? É uma pessoa que desistiu de continuar lutando. Porque a indisposição, ela traz isso. Mas toda indisposição, ela não vem de Deus. Vem da nossa desobediência a Deus. Vamos orar. Convido você para estar orando comigo agora. Nós vamos falar com Deus. Vamos falar com Ele. E que Deus nessa noite, possamos sair daqui nessa noite, sabendo de uma coisa: Deus não é culpado de nada que nós enfrentamos. Deus, pelo contrário, Deus, Ele é maravilhoso na nossa vida. Seja o que você estiver enfrentando, seja o que você estiver vivendo, lembra de uma coisa: não se associe com pessoas que estão indispostas. Vê a indisposição dessa pessoa. Deus não é culpado de nada. Nós somos os maiores culpados de todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, ó Deus, agradecer o Senhor. Agradecer o Senhor por essa palavra. Uma palavra, ó Deus, foi muitos anos atrás. Parece-me que hoje estamos vivendo isso. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é maravilhoso na nossa vida. O que estraga nós é a nossa desobediência. É aquilo que nós fazemos. É aquilo que nós queremos fazer de nós mesmos. E não fazemos porque buscamos o Senhor. E é por isso, Senhor, que às vezes nós chegamos em encruzilhadas da nossa vida, que nós não sabemos sair. Por isso que nós entramos em labirintos, e muitas vezes não sabemos sair desses labirintos a qual nós entramos. Não porque o Senhor é ruim, pelo contrário, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Se tem um que quer o melhor para todos nós, é o Senhor. E eu oro, Senhor, por cada vida agora, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nesse momento está procurando, ó Deus, erros nas pessoas. Talvez essas pessoas estão se sentindo cansadas, exaustas. Por quê? Porque não tem servido o Senhor de forma correta. Porque no dia, Senhor, que nós voltarmos mais para o Senhor, e não voltar para as fofocas, não voltar para as rebeldias, não voltar para as angústias, para as ansiedades, ó Deus, que não olharmos para essas coisas, para as nossas escolhas podres, miseráveis, que muitas vezes nós fazemos, não só nós, mas líderes que têm feito isso, têm brincado com o nome do Senhor, e nós não podemos, nós devemos ser fiel ao Senhor a cada dia. E nós estamos vendo que os conflitos que aconteceu dentro do povo do Senhor. Não foi outras nações, foi o povo hebreu que tinha saído do Egito, que o Senhor tirou aquele povo, e o Senhor disse para aquele povo: faça festa para mim,
faz festa, você entendeu? E é isso, e nós muitas vezes esquecemos disso. Tem misericórdia da nossa vida, toma cada irmão dessa igreja nas tuas mãos, e que o Senhor possa falar conosco a cada dia, e que nós possamos ter mais disposição e não indisposição, que nós possamos ter mais vontade de servir o Senhor, e possamos sondar, ó Deus, pedir o Senhor para sondar nós, porque muitas coisas que estão em nós precisa sair, para que a disposição do Senhor entre na nossa vida. Pai, muito obrigado por tudo, continua conosco, e venha, ó Deus, a ministrar isso naqueles que vão assistir depois essa mensagem. Fala como o Senhor falou conosco, e continua falando, ó Deus, e não deixa que isso venha sair da nossa vida, mas que nós possamos ser, ó Deus, obediente àquilo que o Senhor é. Pai, muito obrigado por tudo, nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, fica com o Senhor, e que o Senhor possa abençoar grandemente você e toda a sua família. Domingo estaremos aqui, se Ele quiser. Nós vamos estar aqui, com o culto da família. Convide pessoas para estar nos acompanhando também ali, no YouTube, e vai ser muito bom também, no Facebook. Deus abençoe sua vida, que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, sobre a minha vida, a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a nossa cidade, sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém.